Tony Ciara escreveu um livro chamado What's Everybody Saying? O que todo corpo diz. E nesse livro ele catalogou 10 mandamentos da leitura da linguagem corporal. E eu vou trazer os 10 tópicos aqui, claro, com uma explicação minha, mas esses 10 mandamentos são do Tony Ciara. Mandamento 1. Seja um observador competente do seu ambiente. Requisito mais básico para decodificar comunicações não verbais. Então, basicamente o que eu falei no primeiro vídeo, né? Comece a ver o mundo de olhos abertos, comece a ouvir o mundo sem fone de ouvido, por dizer assim, né? As pessoas atualmente sempre estão no celular ou com fone de ouvido, alguma coisa assim, elas sempre estão no mundo introspectivo. Não tem nada errado com isso, desde que esse não seja o seu 100%. Se você quer começar a perceber sinais não verbais, linguagem corporal, é fundamental que a sua atenção esteja para fora de você e não dentro de você. O Sherlock Holmes fala uma frase para o Watson que é mais ou menos assim: você vê, Watson, mas você não observa. Então as pessoas às vezes estão alheias ao que está acontecendo, elas até estão vendo o que está acontecendo, mas elas não estão captando nada daquilo além do óbvio, né? Além do normal. Então, a ideia é você ter uma crença inabalável de que sempre tem algo para ser observado, para ser entendido naquele contexto, ou seja, lá no contexto que for. Mandamento 2. Observar o contexto é fundamental para entender o comportamento humano. Qual que é a ideia? Às vezes a pessoa cruzou os braços, só que ela está embaixo do ar-condicionado. Às vezes a pessoa está tensa, mas é porque tem alguém gritando em algum lugar, ou ela veio de algum lugar que estava tendo uma discussão. Não necessariamente a linguagem corporal das pessoas vai ser só algo que ela está pensando. Às vezes é algo que está acontecendo na hora, ou que acabou de acontecer, e que é casual. Então ela está daquele jeito porque naquele contexto aconteceu uma coisa específica, mas aquilo não diz tanto sobre a conversa, ou sobre o assunto que vocês estão conversando, por exemplo. Mandamento 3. Aprenda a reconhecer e decodificar comportamentos não verbais universais. Então aqui existem 2 pontos, né? 1. Existem coisas que são gerais para a maioria das pessoas, que é esse mandamento. E o que ele fala? E o outro é idiosincráticos, que eu vou falar no próximo mandamento. Quase sempre a pessoa contraiu o lábio, tem alguma tensão, tem alguma coisinha errada. Então, tem algumas características que a gente vai ver ao longo do curso, ao longo das aulas, que são universais, que a maioria das pessoas reagem daquelas maneiras. E é muito importante que a gente vá criando uma forma de glossário, né? Uma ideia geral de coisas que, para a maioria das pessoas, sempre são padrão. O que nos leva ao mandamento 4, que é: aprenda a reconhecer e decodificar comportamentos não verbais idiosincráticos. Ou seja, coisas que são individuais, são particulares, só aquela pessoa faz. Então a pessoa ela tem um costume de apertar a boca ou morder o lábio em algum contexto específico. Ou a pessoa coça a cabeça num contexto específico. Ou a pessoa faz alguma coisa com a boca, ou ela faz alguma coisa com a língua, sei lá. Então comece a perceber que cada pessoa, em alguns contextos específicos, tem alguns gestos muito individuais, muito particulares, que são os gestos idiosincráticos. Qual é o ponto aqui? É importante que você consiga identificar qual é o contexto que gerou aquela resposta. A pessoa fez isso porque ela está desconfortável, ela fez aquilo porque ela se sentiu pressionada, ela fez aquilo porque ela ficou com raiva. Então, se você identificou esses padrões, e uma dica, geralmente padrões são padrões de comportamento. São coisas que se repetem 3 vezes num contexto parecido. Então, 3 vezes a pessoa ficou com raiva e apertou a mão. 3 vezes a pessoa ficou triste e coçou a cabeça, ou ficou em dúvida e fez assim com o nariz, alguma coisa assim. Provavelmente nas próximas aquilo vai se repetir também. Então, aprenda a perceber isso em cada pessoa, né? E é claro, você vai ver isso mais fácil nas pessoas que você convive mais, porque você tem mais tempo de observação. Mandamento 5. Ao interagir, tente estabelecer o comportamento padrão das pessoas. Esse aqui
é fundamental. Esse aqui é muito importante. Então, só para dar um exemplo. Alguma vez alguém, cônjuge, namorado ou namorada, algum irmão, alguém abriu a boca e falou assim: veja se minha garganta tá inchada. Ou, veja se minha garganta está vermelha. Aí a pessoa fez assim, você olhou e falou: não sei. Não sei se está inchada ou se está vermelha. Por quê? Você nunca tinha visto a garganta daquela pessoa num contexto normal. Então, você não sabe se está mais vermelha do que o normal, se aquela cor é a cor normal ou se está mais vermelha do que deveria ser. E esse mandamento, né? Tente estabelecer o comportamento padrão das pessoas. Ele fala de um conceito que a gente vai falar muito, que é linha de base. O que é a linha de base? Como a pessoa é quando ela está num dia normal, num estado neutro. Então, normalmente, né, antes de um interrogatório, por exemplo, seja na polícia em algum lugar, vamos pegar uma polícia, né, que geralmente a pessoa está sendo interrogada ou alguma coisa assim. O policial, ele vai perguntar, até quando a gente é parado no trânsito, né, num contexto ali de que estão parando carros aleatórios e você é parado, alguma coisa assim, o policial nunca vai perguntar de cara: você está escondendo alguma coisa? Tem droga no carro? Você bebeu? Ele vai perguntar o seu nome, onde você trabalha, de onde você está vindo, para onde você está indo. O que ele quer perceber? Como você responde perguntas neutras, que não tem ali uma carga emocional que pode te prejudicar. E aí, quando ele faz perguntas mais capciosas, por dizer assim, ele vai tentar descobrir se você mudou seu tom de voz, ou se a sua linguagem corporal está diferente, ou se você fez algum gesto diferente ou alguma coisa assim. Então, qualquer mudança da linha de base significa que a pessoa está saindo do estado neutro dela. Então, comece a perceber qual é a coloração normal da pele da pessoa, como são os gestos e a velocidade dos gestos e o tamanho dos gestos que ela faz geralmente, como fica a postura dela geralmente. Ela fica mais empertigada ou mais fechada. Normalmente ela fica com os braços na frente do corpo. Normalmente ela fica com a mão no bolso, né? Colocar a mão no bolso é sinal disso. Só que se a pessoa sempre fica com a mão no bolso, não necessariamente significa um desconforto ou alguma coisa assim. Então, comece a observar as pessoas num estado neutro. Mandamento número 6. Sempre tente detectar múltiplos sinais nas pessoas. Ou seja, comportamentos que ocorrem em conjunto. Você pode ter informações da pessoa quando você observa que ela mudou o tom de voz. Ou você pode ter informações da pessoa quando você percebe que ela fez uma expressão facial, ou que ela mudou alguma coisa nos gestos e tudo mais. Só que se ela fez os 3 ou mais gestos ou comportamentos que indicam uma mesma coisa, né? Por exemplo, um sinal de desconforto ou de irritação, alguma coisa assim, é mais provável que essa leitura esteja correta do que só perceber o tom de voz, ou só perceber a expressão facial, ou só perceber um gesto. Mandamento número 7. É importante procurar mudanças no comportamento de uma pessoa que possam sinalizar alterações em seus pensamentos, emoções, interesses ou intenções. Qual é o ponto aqui? Quando você acaba de mudar de assunto, a pessoa muda. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa e aí ela está ali, normal e tal, conversando, fazendo gesto, aí você fala assim: o que você fez ontem? A pessoa: ontem? Não, ontem eu tava assistindo filme. Eu tava jogando videogame. Eu fiz isso e tal. Tá. Mas você tem certeza que você não saiu? Não, ontem eu não saí, não. Você vê que a pessoa fica tensa. Tá, entendi. Nossa, olha que interessante. Essa semana passada eu fui tomar sorvete e aí eu encontrei, sabe quem? É o fulano que estudou comigo. Nossa, é verdade. Aí ela descruza, ela volta a ficar relaxada. Ou seja, entrou num assunto, ela tensionou, saiu do assunto, ela distensionou. Então, comece a perceber esse tipo de sinal quando tem uma alteração de pensamento, de tópico, de assunto ali. Isso muito provavelmente te dá algumas dicas de que aquele assunto mexeu com a pessoa de alguma maneira. Mandamento número 8. Aprenda a detectar sinais não verbais falsos ou enganosos. Isso aqui também é muito importante.
Desde criança, a gente aprende, né, com os pais, olha, quando for na casa de tal pessoa, não faça cara feia. Ou quando a pessoa chegar aqui, dê um sorriso, cumprimente ela sorrindo. Então a gente sempre foi treinado praticamente a dissimular sinais não verbais. E à medida que as pessoas vão crescendo, elas vão tendo mais consciência sobre isso, né? Então tem alguns sinais que as pessoas conseguem dissimular e outros não. E eu quero que você comece a treinar, observar quando a pessoa está dissimulando e quando não está. Por exemplo, tem coisas que definem o que é um sorriso verdadeiro ou o que é um sorriso forçado. Eu não vou falar agora, talvez você saiba, mas eu vou falar em breve. Então tente descobrir, perceber quando a pessoa fez algum gesto tentando dissimular. E normalmente isso é demonstrado porque o resto do corpo da pessoa dá um sinal diferente e algum gesto que talvez a pessoa acredite que é o mais óbvio ou o mais importante é aquele que ela vai tentar forjar, né? Ela vai tentar dissimular aquele tipo de gesto. Mandamento número 9. Saber distinguir entre bem-estar e mal-estar irá ajudá-lo a focar os comportamentos mais importantes para decodificar as comunicações não verbais. Esse daqui, quando eu comecei a estudar linguagem corporal, eu acho que foi o grande catalisador de tudo. Foi um dos que eu considerei mais importantes, talvez que eu considero até hoje mais importantes. Tente descobrir se a pessoa está bem ou não. Ou seja, a pessoa relaxou ou tensionou? Ela está tensa ou relaxada? Ela está bem ou mal? Essa polaridade, né? A pessoa está relaxada ou está tensa? Geralmente, isso nos dá muitos sinais. Então, quando você sabe que a pessoa está relaxada, ela está confortável, ela está bem, o assunto ali não está mexendo com ela. Quando ela está tensa, ela está desconfortável, ou com raiva, ou com medo. Então, tem alguma coisa no contexto acontecendo ali que mexeu com ela num nível que tirou ela de um estado de centramento. Então, aprenda a perceber se a pessoa está ficando mais à vontade, mais relaxada, mais confortável, ou se ela está saindo do conforto dela, ficando mais tensa ou preocupada, ou seja lá o nome que a gente for dar, né? Mas não tente agora dar um nome, e sim perceber. Tensão, relaxamento. Aonde a pessoa está nessa escala aqui. E chegamos ao mandamento número 10. Fundamental também. Ao observar as pessoas, seja sutil. Qual é a pior coisa que você pode fazer? Principalmente quando alguém sabe que você está estudando isso agora. É você olhar daquele jeito com olhos de abutre, sabe? Parece que você está tentando ver alguma coisa na pessoa ali e ela se sente desconfortável. Então o olhar, ele diz muito, né? O olhar é uma das partes da linguagem corporal que diz muito. E quando você olha para a pessoa com um olhar ameaçador, que parece um psicótico, alguém ali com uma cara estranha, né? Ou a pessoa faz um gesto, você olha para onde ela mexeu, a pessoa mexeu a mão, você olha para a mão dela, ela cruza o braço, você olha para a perna e tal. Então, a pessoa começa a sentir que tem alguma coisa estranha acontecendo. Se ela sabe que você estuda isso, ela vai imaginar que você está tentando fazer uma leitura sobre ela, mas mesmo que ela não saiba, ela vai achar que você está tentando usar alguma coisa desleal. Então, ao observar alguém, e eu não acho que observar seja desleal, tá? Eu não acho que você tentar entender a linguagem corporal de alguém seja desleal só para abrir esse parênteses. Eu acho que quando a gente tenta honestamente entender melhor alguém, né, observar mais a pessoa para entender melhor aquela pessoa com boas intenções, a gente está sendo muito leal com a pessoa. O que seria desleal? Você tentar usar isso para algo que vai beneficiar você e prejudicar a pessoa de alguma maneira. Então, quando você estiver observando alguém, relaxa os olhos, não fique olhando igual uma ave de rapina, assim. Não fique olhando igual uma ave de rapina olharia para uma presa, né? Como se você fosse caçar aquela pessoa. Esse tipo de olhar é assustador, incomoda. Então, se você percebe que você fica olhando nos olhos da pessoa e ela desvia o olhar, desvia também. Aquele olhar que você fica olhando e tal, até deixar a pessoa desconfortável, incomoda, né? Incomoda as pessoas. A cada quanto tempo você deve desviar o olhar numa conversa normal? No tempo que a pessoa também demora para desviar o olhar.
Se você fica olhando a pessoa nos olhos muito tempo, você vê que ela desvia, dela olha pra você está olhando pra ela ainda. Aí ela desvia de novo, olha, está olhando pra ela ainda. É desconfortável. Então, se você vê que em 5, 6, sei lá, não precisa contar os segundos, mas a cada tempo você está olhando para a pessoa e ela desvia o olhar, da próxima vez você desvia primeiro, às vezes. Isso vai deixar a pessoa se sentindo confortável, ela vai ver que ela não está sendo invadida. Então, esse é o mandamento número 10, muito importante também. Ao observar as pessoas, seja sutil. Vou encerrando por aqui essa aula. Eu acho que seria interessante que você assistisse de novo, talvez fazendo anotações, e tente colocar essas coisas em prática no seu dia a dia. Comece a aplicar isso que você acabou de ver nessa aula no seu dia, na sua rotina habitual. Vou ficando por aqui, até a próxima.